A paz do Senhor para você que chegou agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Eu tô gravando esse vídeo dia 23 de dezembro de 2024, pertinho do Natal, ô glória! Por isso, hoje eu vou iniciar de uma maneira diferente. Eu quero te convidar a ficar até o final para ouvir essa mensagem, mesmo que o vídeo fique assim um pouquinho longo, porque a melhor maneira de Deus falar com a gente é através da sua palavra, não é mesmo? Eu te peço assim que você analise tudo que eu vou falar. Se na tua avaliação você compreender que a reflexão vai te edificar, retém a sua porção, mas compartilha com os outros também para que eles possam beber um pouquinhozinho da água. Agora, caso você não julgue edificante o que você vai ouvir, corre para lançar fora em nome de Jesus, amém? Dito isso, eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 12. Inicialmente, vamos ler apenas os versículos 13 e 14. A minha Bíblia, cuja versão é Almeida Revista Atualizada, diz assim no versículo 13: quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rod ver quem era. Versículo 14: reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Irmãos, a Bíblia nos narra que próximo da Páscoa, Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, um homem violento, sanguinário, começa a atacar cristãos e seus líderes religiosos. Motivos? Agradar judeus e manter o apoio deles. Ele cuidadosamente, então, observa os costumes judaicos, porque a sua intenção era fazer tudo conforme as leis judaicas para quê? Para aumentar a sua popularidade. Vejam isso, irmãos. Que oportunista, né? E aqui eu não estou falando contra judeus, nem hostilizando suas crenças, suas práticas, mas havia uma intenção clara de Herodes, provavelmente por motivos políticos e religiosos, de fazer essa aproximação com os judeus. Ainda que para isso ele tivesse que perseguir, prender e matar cristãos para aumentar a sua fama junto a esse povo. Ai, poder! Em Atos 12 nós vemos que Herodes inicia então uma perseguição aos cristãos, mandando prender alguns para maltratar, versículo 1, e matar a fio de espada, como Tiago, irmão de João, versículo 2. Mas a situação não para por aí não, irmãos. Ele percebe que essas práticas agradam aos judeus, como já foi dito, e então prende Pedro. Na sua observância eram dias de pães asmos, ou seja, tradicionalmente esse período juntamente à Páscoa, ele se constitui um memorial que comemora a saída apressada dos israelitas do Egito. Sabendo disso, ele mantém Pedro ali encarcerado para apresentar aos judeus, depois da Páscoa, como relata o versículo 4 desse capítulo 12. Vejam, irmãos, Herodes sabia muito bem quem era o prisioneiro Pedro. Tanto sabia que manda 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para guardar ele. A palavra vai nos dizer que Pedro dormia entre 2 soldados dentro do cárcere, acorrentado com 2 cadeias, e tinha mais 2 soldados na porta. Eita! Passada a Páscoa e na noite que ele ia ser apresentado para os judeus, veio um anjo do Senhor iluminando a prisão, porque eu imagino que essas prisões da época, né, deviam ser assim, calabouços, ruínas, ou até mesmo torres dos castelos, como a gente vê nos filmes, para dificultar uma provável fuga, né? Então o anjo ilumina aquele lugar, mas observem que interessante, somente Pedro vê aquela luz. O anjo lhe ordena que desperte, levante-se depressa, amarre suas calças, calce as sandálias, coloque a sua capa e o siga. Bem objetivo anjo, né? Ô glória, hein? Que anjo objetivo. Pedro então segue em meio a certa indefinição. Primeiro porque estava dormindo quando foi acordado. Segundo pelas circunstâncias em que foi acordado. E terceiro pelo cenário que estava. No meio de 2 soldados, certamente estavam armados, quiçá, né, a gente dizer, de repente, fortemente armados. Vejam, irmãos, indefinição não é dúvida, nem falta de fé. O cenário era algo extraordinário para ele, que momentos antes poderia estar a um passo de sua execução. Então, normal qualquer reação assim de Pedro, né? Pedro não era qualquer pessoa. Ele já tinha testemunhado e vivenciado muitos acontecimentos antes de parar nessa prisão. A palavra, inclusive, vai nos dizer nos próximos versículos de Atos 12,
que eles passam as sentinelas, chegam até o portão de ferro, né? Esse portão dava para a cidade e esse portão se abre automaticamente. Vejam como é linda a maneira que Deus faz, amados e amadas. Com Lázaro, Jesus manda que tire a pedra do túmulo para que o milagre pudesse ser visto por todos. Com Pedro, o Senhor ordena que os portões se abram automaticamente. E o milagre acontece, mas não eram todos que deveriam ver. Eita mistério! Haviam as pessoas certas para testemunhar e nós lembraremos quem são elas um pouquinho lá adiante. Irmãos, eu desejo destacar aqui uma coisa bem importante. A Bíblia nos relata que esses portões eles foram abertos automaticamente, ou seja, involuntariamente, sem ajuda de ninguém. Isso é muito forte. Eu creio que o Senhor assim fará na minha e na tua vida. Vão ter momentos, irmãos, em que a gente vai ter que tirar a pedra para ver o nosso milagre. Mas vai ter hora que o Senhor vai enviar um anjo para pelejar por nós, guerrear nossas guerras e nos dar a vitória. E creias tu, as portas vão se abrir automaticamente em nome de Jesus. Eu não estou dizendo que a gente vai sentar, se acomodar, esperar por si só as coisas se moverem. Não é isso, irmãos. Mas vai ter momentos em que eu e você vamos estar assim. Infelizmente, irmãos, isso é a vida real, com as mãos e os pés atados, encarcerados no sentido de pensarmos, não tem para onde correr. Ou Deus age, ou vamos padecer aqui, misericórdia. O Senhor fez assim com Pedro, porque eu entendo que aprove ele agir dessa maneira, para mostrar para Pedro que quando é Deus que envia, quando é ele quem faz, os inimigos ficam adormecidos, mesmo que estejam do nosso lado, ou até mesmo no mesmo ambiente do que nós, vigiando os nossos passos. Em algum momento você já se sentiu assim? Ei, o Pedro do versículo 9 não é o mesmo Pedro do versículo 11. Observe a palavra. O Pedro do versículo 9, que não sabia se era real o que se fazia por meio do anjo, tratou aquela experiência como uma visão. Agora no versículo 11 diz a palavra que caindo em si ele declara: olha que coisa mais linda, queridas e queridos, ô glória! Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Nossa, que forte declaração. Havia uma expectativa, hein? Irmãos, não esperem de ninguém, não. Fica na esperança de que será o Senhor a te livrar. Ei, havia um plano de entrega e outro de provável execução já desenhado para a história de Pedro. Claro, a Bíblia aqui nesse capítulo não relata claramente que haveria tal execução para Pedro, mas pensa comigo, conjecturando no contexto. Alguns da igreja presos para serem maltratados. Tiago, irmão de João, morto ao fio da espada. O que deve ter passado pela cabeça de Pedro? Eu sou o próximo. Sinceramente, na minha cabeça passaria isso. Eu não sei na sua. Dani, é essa mensagem que você tem a deixar hoje pra gente? Eita, irmãos, esse é só o contexto, porque a reflexão mesmo nós vamos adentrar agora. Mas vem comigo antes no que eu vou te apresentar antes de entrar na reflexão. Eu trago aqui alguns fatos. Vê se você se identifica em alguma cena ou até mesmo em todas as situações. Vamos lá. Fiz uma prova de um concurso que só tinham 3 vagas. Eu concorri com pessoas do mundo todo, do país inteiro, perdão. Fui aprovada em terceiro lugar. Coração a mil, vem aquela alegria contagiante. Parece que eu não acredito quando eu vejo o meu nome ali na lista. Desculpa a expressão, irmãos. Eu fico assim, rodando de um lado para o outro, como popularmente se diz, como barata tonta, de tanta emoção. A primeira coisa que eu penso, ou a gente pensa é, para quem que a gente vai contar? O que a gente faz? A gente fica rodando, né? De tanta emoção, né? Outra situação, eu recebi a notícia, através de um telefonema, que um familiar acordou do coma de meses, está consciente, em breve vai ter alta. Diante de tanta impotência, medo do que podia acontecer, aquela notícia chega assim, irmãos, numa hora tão boa que a gente pensa, quem vai ser a primeira pessoa que eu vou contar, né? Assim... Ou se não, fui contemplada no sorteio do mercado, ganhei um carro. Ô, glória, recebe aí, hein? Vou glorificar a Deus, pular, gritar de alegria, ficar repetindo, não acredito, não acredito. Quem vai ser a primeira pessoa que eu vou contar?
aquela causa de 30 anos na justiça parada, irmãos. O juiz de todas as causas, nosso Deus, diz: fulano, fulana, acabou teu tempo de espera, é hoje. Hoje ainda a tua causa vai ser julgada. Eu profetizo, hein? Se você porventura se encontra nessa situação, em nome de Jesus, o Efatá, você recebe o telefonema do advogado dizendo: tá sentado ou tá sentada? Tá não? Tua causa tá ganha, sem recurso. Para quem você vai contar? Por fim, eu chego no trabalho e recebo aquela notícia: olha, você foi promovido. Além disso, pela tua excelência no trabalho, sua ética, você ganhou uma passagem de férias com tudo pago. Eita, bom seria o chefe deixar a gente escolher, né? Bênção dobrada, coração a 1000, para quem contar. Por que tudo isso, Dani? Porque a Bíblia vai falar em Atos 12, versículo 12, que quando Pedro é liberto da prisão, ele vai até a casa da mãe de João Marcos, né? E quem era João Marcos? Um importante cooperador de Paulo e Barnabé, que além de pregar o evangelho aos gentios, escreveu o evangelho de Marcos. Então, quando Pedro vai até lá, onde muitas pessoas estavam congregadas, reunidas e oravam por ele e pelos demais irmãos presos, Rode, uma criada, escuta a bateria do portão, versículo 13, vai ver quem é. Olha que interessante, a palavra vai nos declarar que ela, reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava no portão. Olha isso, irmãos. O que é que eu faço, né? Olha a importância dessa moça, citada apenas uma vez na Bíblia, mas que é anunciadora de boas novas àquele povo. Coisa linda, Jesus. Às vezes é assim, Deus usa megafones pouco conhecidos para falar com a gente, não é mesmo? Precisa estar sensível. Irmãos, o povo estava orando pelo milagre. Quando o milagre chega na porta, chamam a porta-voz do milagre de louca. Povo confuso, né? O versículo 15 de Atos vai dizer que eles falaram assim para ela: tá louca? Né? Eles disseram que era o anjo de Pedro, porque na época os judeus tinham uma crença que cada israelita tinha um anjo da guarda especial e que esse anjo se parecia com a pessoa. Olha isso, irmãos. Mas assim, Pedro continuava batendo e a palavra vai dizer no versículo 16 que quando viram ficaram atônitos, admirados, extasiados, perplexos, mas ele pediu para eles se calarem. Testemunhou como o Senhor o tirou dali, pediu que anunciassem a Tiago, que não era o apóstolo Tiago morto ao fio da espada, e aos demais. Irmãos, Rode ficou tão extasiada, porque estava frente a frente com o milagre que eles estavam orando. Ela não soube como agir. O que eu faço primeiro? Ela deve ter pensado: vou lá dentro ou abro o portão? A história nos mostra que ela ficou sem saber o que fazer, né? Qual é a minha atitude? Qual é a tua atitude diante do teu milagre? Interessante, irmãos, porque assim vai acontecer na minha e na tua vida quando o Senhor enviar o anjo. Creia. O milagre vai nos trazer euforia. Eu creio que eu e você, se mantivermos firmes a nossa aliança com o Senhor, estivermos na posição de obediência, em oração, irmãos, vai ser tão grande o que Deus vai fazer que vão achar que a gente está louco. Eita glória! Vão ficar surpresos, não desanima não, irmão, falta pouco, não baixa a guarda. Continua declarando fé na terra, que o céu, na vontade, no tempo certo, vai tornar verdade a tua declaração em nome de Jesus. Todo esse contexto bíblico de Atos 12, eu posso afirmar para você sem sombra de dúvida, sem errar, sem cometer nenhuma heresia, que só foi possível acontecer por causa de uma única declaração que a Bíblia nos faz e que está no versículo 5 desse capítulo. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Olha agora, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Oh glória, seja um intercessor ou uma intercessora pelo milagre de alguém. Quando a igreja ora, correntes se quebram, inimigos adormecem, cadeias, cadeados, portões se abrem. Rode vai vir te contar que o teu milagre está na tua porta. Eita mistério, não a considere como louca. O tempo é de Eclesiastes. Se você tá como aquela igreja, orando incessantemente, não duvide, irmão. Abra o portão e se permita ficar maravilhado. Ei!
abençoe, enche de esperança o teu coração. O que eu estou declarando como verdade é o que a palavra nos ensina em Mateus 7, versículo 7. Pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Versículo 8, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Eu te desejo um Feliz Natal, como disse meu pastor ontem no culto. Senta com a sua família, explica o real motivo dessa data, ora, agradece pelo que você tem, se compadece de quem não tem nesse momento, se puder, prepara um prato, dá para quem não tem nada nesse dia, fala do amor de Jesus, que não seja apenas a alegria de uma roupa nova, de comida, bebida, mas a alegria da comunhão na mesa, no partir da ceia, porque nosso Jesus é Salvador, Ele vive, Deus vos abençoe, rico em abundantemente em Cristo Jesus. Um menino nos nasceu, oh glória!